Vamos lá, senhores. Questão 119 do Enem PPL 2021. Tiago Rodrigues aqui, o TH, e vamos a ela. Ó. As radiações ionizantes são caracterizadas por terem energia suficiente para arrancar elétrons de um átomo. Ao interagirem com os tecidos do corpo humano, dão origem a diversos efeitos, que podem levar à morte de células. Os principais tipos de radiação ionizante são as radiações gama, marca aqui, raio-x, aí tá ali, mas eu vou seguindo aqui, tá? Alfa, elétrons e nêutrons. O quadro apresenta algumas propriedades para esses diferentes tipos de radiação, tá? Então tem os tipos de radiação, eu tenho a massa em unidade de massa atômica e tenho a carga. Para uma mesma intensidade de radiação, a que tem o menor poder de penetração é a radiação. Então, olha só, como é que eu vou verificar isso? Eu vou ter, por exemplo, um emissor, vou botar aquela caixinha tipo do modelo de Rutherford, né? Que eu tenho aqui uma espécie, né? Um minério, alguma coisa, que vai emitir radiação. Vou botar assim, ó. E aí ele quer que passe qual que tem menor penetração num tecido. Vou tentar desenhar uma mãozinha aqui, ó. Um dedo, eita! Então, ó, um dedinho, 2, 3, 4 e o polegar aqui, ó. Tá parecendo um passarinho. Mas vamos lá, senhores. Vamos seguir aqui. É uma mão. Tá? É uma mão. Vamos pensar aí. Beleza? Segue o raciocínio aqui comigo. Então, olha só. Qual que vai ter menor poder de penetração? Vamos pensar, se você, sei lá, tentar enfiar o dedo numa gelatina e num bloco de madeira, qual que você consegue entrar mais facilmente? Na gelatina. Ou você consegue também correr mais facilmente contra o ar. Isso é penetrabilidade, tá? Vamos pensar nisso. Por quê? Lembra daquela? Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Dois corpos. A gente não tem aquela propriedade que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo? Então, a gente não pode ter, mesmo que seja uma radiação, penetrando assim onde tem corpo ali, tá? Claro, vai penetrar? Vai. Mas o que vai ser mais fácil? Pensa aqui, ó. Fazer outra analogia, senhores. Um alfinete, tá? Um alfinete penetrar a gelatina, ou tipo o nosso dedo. O que vai ser mais fácil penetrar? O alfinete, por ser menor, mais fino, ter menor massa, etc. Então a gente tem que pensar, dessa volta toda, para pensar nisso seguinte. A gente tem que pensar que quanto menor a radiação, mais fácil vai ser ela de penetrar. Que nem eu falei da analogia do alfinete. Por ele ser menor, ele penetra mais facilmente. Então a gente tem que pensar nessas radiações aqui, a que apresenta maior massa, para ter a maior dificuldade de penetrar e assim menor poder de penetração. Se a gente pegar, por exemplo, raios gama e raios X, cara, não tem massa e não tem carga. Tem um grande poder de penetração. Seria o alfinete comparado ao nosso dedo, beleza? Então teria um grande poder de penetração. Agora, partículas alfa, que tem massa 4, que como ele fala aqui, ó, é idêntico ao núcleo de hélio. Cara, é um átomo de hélio. Pensando assim, claro, sem os elétrons. Então é um núcleo de hélio. Ele tem uma carga, ele tem uma massa ali. Então ele vai ter uma dificuldade de penetrar. Vai penetrar? Sim, mas não com tanta facilidade quanto o gama. Então, cara, nossa resposta aqui, ó, letra A. Só se liguem que não é bem uma pegadinha, mas o alfa aqui, a radiação alfa, é a terceira. Só que ele está aqui na letra A. E às vezes você vai, a letra C, acontece, tá? A gente deu uma volta enorme, tá? Mas a gente chegou para esse pensamento. E olha só, a gente sempre vê lá, quando vai ver radiação, sempre tem aquele desenhozinho. Partícula alfa até a mão, partícula beta até uma folha de papel ou concreto, partícula gama até o chumbo.
A partícula gama não, desculpa. Radiação gama. Poderia lembrar disso? E aí matar a questão mais facilmente? Sim. Mas eu dei essa volta toda pra gente tentar entender. Beleza? Então, se valeu o esforço, toda a analogia e todo o nosso desenho aqui da mão, deixa seu like aí, gente, por favor. Compartilha, se ficou alguma dúvida, comenta aí. Valeu, senhores.